Professor, você tem estudado muito o tema da tarifa zero no transporte público, seu impacto na mobilidade urbana, escreve sobre ele fora fora da academia também, né? Um articulista recorrente para a revista Piauí, onde escreve sobre esse tema e outros. E eu queria começar perguntando sobre a pandemia da Covid-19, né? O que ela mostrou para a gente sobre a pertinência e a viabilidade da tarifa zero? Com a pandemia, a gente viu que o nosso modelo de financiamento do transporte estava caduco, porque a gente já perdia usuário ano a ano, e a gente já tinha um modelo de financiamento que fazia com que os usuários fugissem do transporte público. Ocorre que com a pandemia o Brasil perdeu metade dos usuários, muitas cidades perderam metade dos usuários, as pessoas ficaram em casa, e aí com isso a queda de receita foi muito grande e as empresas passaram a pedir subsídio para as prefeituras. Subsídio é algo recorrente que estruturou o transporte público na Europa, nos Estados Unidos, em muitos lugares, mas no Brasil a gente não tinha essa prática. E aí muitos prefeitos, quando receberam esse pedido de subsídio, eles olharam para aquela situação e falaram: será que eu vou dar um subsídio de 50% dos cofres públicos para manter tudo como está, a tarifa como está, o sistema como está? Ou eu vou cobrir 100% e financiar a tarifa zero? E aí vários perceberam que essa segunda alternativa era melhor. Então o Brasil tem um boom de tarifa zero desde a pandemia. Bom dia, professora. E aí, assim, quais são os obstáculos hoje para a gente conseguir implementar a tarifa zero? E tem alguma capital que está mais perto disso, de um cenário ideal, digamos assim, de tarifa zero? A gente tem hoje 138 cidades no Brasil com tarifa zero e os resultados são muito positivos. As pessoas circulam mais, se aumenta a circulação em 3 a 4 vezes de pessoas. Essas pessoas passam a acessar postos de saúde, escolas, comércio, praça, parque, procurar emprego. Muita gente que não tem emprego consegue procurar emprego. E tem estudos que mostram melhorias de aumento de empresa, aumento de emprego, redução de emissões, redução de trânsito, redução de carro na rua. Ela tem dado tão certo que os municípios vizinhos copiam. Então é aquele tipo de política pública que se replica por contágio, né? Mas o desafio hoje para chegar em grandes cidades é que o modelo de financiamento no Brasil, ele desincentiva isso, né? O Vale Transporte, ele é uma política que tem boas intenções, mas ele é mal desenhado em muitos aspectos, e um deles é que se você reduz a tarifa ou zera a tarifa, você também reduz ou zera a contribuição das empresas com o Vale Transporte. Então, Belo Horizonte, que é a capital que hoje está mais próxima de conseguir conquistar a tarifa zero, um projeto de lei que já passou em 4 comissões, vai ser votado agora, sexta-feira, na Câmara de Vereadores, em primeiro turno. Ela estabelece uma substituição para o Vale Transporte, a partir do momento que a tarifa é zerada. O Vale Transporte zera também e cria uma taxa municipal de transporte público para todas as empresas do município pagarem para os seus funcionários. Esse é um modelo que existe na França, de financiamento do transporte há mais de 50 anos, e em Belo Horizonte ele permitiria financiar, com uma taxa aí de 180, 200 reais, financiar todo o sistema de transporte da cidade com algum complemento de subsídio da prefeitura. Então esse é um modelo que agora, desde que foi apresentado em Belo Horizonte, já foi copiado e apresentado em Florianópolis, Jundiaí, Juiz de Fora e Brasília. Então é um modelo que para cidades maiores pode viabilizar a tarifa zero. Professor, tem uma questão da tarifa zero, um efeito que ela causaria, que em muitas cidades ela forçaria vizinhanças, né, bairros, a terem que lidar com pessoas que, por questão de preconceito, muitas vezes eles não querem. Eu vou pegar o exemplo do Rio de Janeiro. Eu sou carioca e no Rio de Janeiro o crescimento, né, do metrô, a expansão do metrô, foi constantemente alvo, ao longo da história, de oposição dos bairros de elite por não quererem conexão tão fácil com bairros da Zona Norte ou bairros da Zona Oeste, né? No caso do metrô na Zona Norte, mas no caso de ônibus, até hoje, fim de semana é um problema para moradores de Ipanema, que obviamente não todos os moradores, mas muitos que por uma questão de preconceito não querem que os ônibus tragam pessoas da Zona Norte, da Zona Oeste para as suas praias. Isso é parte da oposição, essa questão social, cultural,
É parte da oposição que existe ao tarifa zero? Infelizmente você está certo, a gente tem um país que tem uma cultura elitista, né, se formou numa cultura elitista, e historicamente a falta de mobilidade urbana sempre serviu a essa cultura elitista. Né, quando nos anos 80 o Rio de Janeiro cria as linhas de ônibus que vão do subúrbio para a praia, é aquele momento que aparece aquele vídeo, é um vídeo que volta e meia volta na internet, das pessoas falando, poxa, agora aqui está cheio de gente diferente, não sei o que e tal, né, no Leblon, etc. Mas a gente tem que, nesse sentido, é muito bom pensar a tarifa zero, pensar o acesso ao direito à cidade, para um país que precisa se educar para a diversidade, né? Precisa se educar para a convivência. E quando a gente olha para as cidades com tarifa zero, é curioso que esse aspecto fica menor, porque, no fim das contas, tem benefício quase que para todo mundo. Assim, o trânsito reduz, né? Você tira carro da rua, tira moto, reduz acidente, o comércio vende mais, porque o dinheiro que ia para a tarifa passa a ser, né, da população mais pobre consumido ali, gasto no comércio. A população que não conseguia se deslocar, se desloca. Então você tem um benefício coletivo assim, e é raro ter oposição. Não por acaso, uma pesquisa mostrou que 9 em cada 10 prefeitos que implementou tarifa zero na gestão passada foi reeleito em 2024. Foram reeleitos. Porque, no fim das contas, é uma política que, quando ela é implementada, tem pouca gente contra. Então não tem esquerda e direita, né, Andrés? Eu acho que é isso, né? Nesse debate tarifa zero não tem muito esquerda e direita. Tem uma notícia que é ruim para prefeito, seja de esquerda ou de direita, né? Que é aumentar a passagem, aumentar o valor da passagem. Acho que junho de 2013 está aí para mostrar, né? Acho que o estopim daquelas manifestações foi o aumento de passagem aqui em São Paulo. Não cai nessa polarização, portanto, a tarifa zero. Exatamente, isso é muito interessante. Né? A tarifa zero ela nasce no Brasil, de certa forma, com a proposta da Luísa Erundina, em 1990, na Prefeitura de São Paulo, e o Lúcio Gregori, que era o secretário de transporte, que teve essa ideia assim, da cabeça dele, uma figura muito visionária, um engenheiro. Assim. Acontece que ali eles não conseguiram implementar. E depois disso, o Lúcio Gregori pautou o movimento Passe Livre, que levou isso para as ruas de 2013. E hoje o Brasil é liderança mundial de tarifa zero, é algo curioso, assim, é parecido com um orçamento participativo, mas com um fluxo diferente. Mas quando você pega hoje e vai olhar as cidades que implementaram, você tem 24 partidos, a maior parte deles de direita, porque os políticos perceberam que é uma política que é boa para todo mundo. Os empresários de ônibus, quando entendem a política, também não são contra, porque eles continuam recebendo, né? O valor deles só muda a forma de cálculo. E hoje ela é realmente uma unanimidade. E aí esse projeto de lei em Belo Horizonte, até nesse debate de polarização, é interessante pensar isso. A gente tem uma Câmara Municipal polarizada, quando vem o assunto de banheiro, enfim, todos os assuntos que a extrema-direita fica tentando construir como pauta, né? Esse projeto de lei em Belo Horizonte da tarifa zero tem 22 assinaturas de 12 partidos, vereadores de esquerda, de centro, de direita e de extrema-direita assinam esse projeto, e é o projeto com o maior número de assinaturas na Câmara de BH. Justamente porque é uma pauta transversal, todos os vereadores que têm base popular, eles recebem a demanda do transporte, que está precário na cidade, como em muitas cidades. E a tarifa zero como uma solução que para a base da sociedade faz muito sentido. Então ela tem sido, sim, capaz de colocar uma pauta na mesa em que favorece uma agenda progressista sem necessariamente estar vinculada a um rótulo de esquerda hoje em dia.